Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani. É um prazer estar aqui, trabalhando com essa disciplina de Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem, junto a esse curso de especialização em Inovação e Ensino de Matemática, do nosso Instituto Federal Farroupilha, juntamente com a UAB. Eu sou pedagoga, conforme a minha apresentação no próprio Moodle para vocês, Sou formada, então, em pedagogia, tenho mestrado e doutorado em educação, com ênfase no ensino de ciências. Sou especialista em supervisão escolar, coordenação escolar e também gestão escolar. E também em tecnologias da educação à distância. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Sou uma estudiosa na área da aprendizagem, Gosto muito, enquanto pedagoga, de entender e de estudar os processos que levam à construção do conhecimento pelas crianças e pelos adultos, Já partindo da premissa de que crianças e adultos e idosos aprendem de formas diferentes. Todos têm possibilidade de aprender, mas seguindo etapas, meios, formas, mecanismos, esquemas cerebrais diferentes. E é isso que faz, então, com que eu esteja hoje dentro dessa disciplina, trabalhando com vocês. De atuação dentro do Instituto Federal Farroupilha é o campus Jaguari, aonde lá atuo, então, como professora do curso de Pedagogia, licenciatura em Pedagogia à Distância, temos, só que não é pela UAB, a nossa Pedagogia à Distância é só pelo Instituto Federal Farroupilha mesmo, e também atuo no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, no qual, nesse momento, eu sou a coordenadora, Estou como coordenadora também do curso e docente, certo? Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos, síncronos, dentro da nossa disciplina, de teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, e eu gostaria de iniciar, então, apresentando um pouquinho para vocês o nosso Moodle e já esclarecendo algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a ele. Peço que a qualquer momento em que vocês tiverem dúvidas, por favor, me sinalizem, Levantem a mãozinha aqui na barra inferior da nossa, onde aparece ali a nossa tela, Tem a minha foto, uma tela com as imagens, e abaixo, então, nós temos o microfone, a câmera, a apresentação, a expressão de emoções ali e a mãozinha. Então, eu vou projetar a partir de agora a minha tela. Talvez eu não visualize vocês no primeiro momento, mas se vocês levantarem a mãozinha ali, eu vou conseguir voltar para essa tela e ouvir vocês e chamar vocês para participação. Fiquem bem à vontade, tá bom? Eu vou iniciar, então, compartilhando a minha tela e trazendo para vocês um pouquinho do que está lá no nosso Moodle, para depois entrar nos slides de apresentação, certo? Então, aqui a gente já está visualizando o Moodle da nossa disciplina, Então, teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Nós temos, então, aqui 2 fóruns bem importantes, Um sobre avisos gerais, e eu peço que vocês sempre tenham atenção de acessar esse fórum, aonde eu vou colocando algumas coisas bem prioritárias e urgentes da nossa disciplina. E o segundo, ela é lenta, principalmente quando a gente compartilha a tela, Aqui, então, no segundo, nós temos o fórum de dúvidas, aonde vocês vão estar trazendo as dúvidas de vocês, e eu vou estar, então, eu e junto ao nosso tutor Bruno Scarpa, vamos estar respondendo as dúvidas de vocês, sanando as dúvidas, tá bom? Então, utilizem bastante esses fóruns, porque são uma ferramenta, são 2 ferramentas bem importantes da comunicação. Outra ferramenta de comunicação é aqui, ó, o nosso chat web, tá? Onde vocês podem, então, escrever mensagens para mim diretamente, para o Bruno, e também nós vamos ser notificados, então, da necessidade de vocês e vamos estar respondendo, tá? Então, como eu me apresentei, eu sou a prof. Vanessa, Sou de Santiago, santiaguense, não sei, acho que aqui tem um grupo de santiaguenses também,
Moro em Santiago, trabalho em Jaguari. Por muitos anos trabalhei em São Borja, né, no IFIFAR Campo São Borja, e outros anos trabalhei, né, outros 6 anos, trabalhei como docente também e pedagoga no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campo Santana do Livramento. Então, já passei por várias unidades. O nosso tutor é o Bruno, né? Ele vai estar fazendo as mediações, visto que nós temos uma turma com 150 matrículas, né? Então, é bem importante que a gente tenha a ajuda do tutor para fazer essa mediação. Então, dessa primeira parte do nosso ambiente Moodle, né? Eu trago para vocês a apresentação da nossa disciplina, tá? Com toda a organização nos módulos, certo? Então, um quadro, a matriz, né, organizadora da nossa disciplina, que é curta, então ela iniciou dia 8 de maio e ela se finda em 18 de junho. Nós temos 40 dias de trabalho, é muito pouco para uma disciplina tão densa como essa. Tentei fazer uma transposição didática da melhor forma possível, tendo em vista o perfil de vocês que me foi passado, né, que são licenciados em matemática, licenciados em pedagogia, e depois quero saber mais de vocês se tem outras licenciaturas aqui contempladas. Então, tentei fazer, né, arranjos pedagógicos que viessem a contribuir para a compreensão e também para a contextualização do conhecimento, né, de vocês nessa área das teorias da aprendizagem e teorias do ensino, junto a esses dois campos, tá? Aqui nós temos o nosso cronograma de aulas síncronas comigo, Vanessa, tá? Sempre nessa nossa sala de conferência web, porque essa conferência ela é gravada e vai ser disponibilizada depois para vocês aqui no ambiente. Então, nós temos aula hoje, dia 12 de maio, das 7 a mais ou menos 8h30. Teremos aula dia 9 de junho, tá? Quando se finda a segunda unidade. E teremos aula dia 16 de junho, antes, então, do término da disciplina, certo? Vamos voltar aqui. Então, o primeiro módulo, a primeira unidade da nossa disciplina, ela vai de 8 de maio a 22 de maio. A segunda unidade vai de 23 de maio a 5 de junho. E a última unidade, então, de 6 de junho a 18 de junho, certo? Aqui eu disponibilizei para vocês o plano de ensino da nossa disciplina, aonde estão contemplados as 3 unidades, as atividades avaliativas, a metodologia de trabalho que nós vamos estar usando, né? Esse ambiente Moodle como um espaço, um repositório. Um minutinho que eu vou receber uma pessoa na sala. Aqui, pronto. Então, esse ambiente de trabalho, né, que será, então, o grande repositório do material no qual a gente fez a curadoria, né, a escolha enquanto professor da educação à distância, e também as formas avaliativas. Lembrando que cada unidade vai ter uma atividade avaliativa e eu já vou estar explicando para vocês, certo? Destaco aqui, né, de acordo com o plano de ensino, que a nossa avaliação, segundo os ritos, né, seguindo os ritos da nossa própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do nosso próprio PPC do curso, ela é cumulativa, processual e contínua, né? Então, nós vamos tentar avaliar o progresso de vocês, o crescimento e também as dificuldades ao longo dessas 3 unidades. Sabemos que é uma questão bem complexa, né? Avaliar o crescimento, acompanhar a aprendizagem de um aluno adulto na EAD, principalmente com um conteúdo denso e um curto espaço de tempo de acompanhamento desse aluno, mas tentaremos, então, sempre estar avaliando a participação, a presença, as angústias, os desafios de vocês, o que vocês nos retornam enquanto atividades, né? Seja em qualquer uma das unidades. Também está disponibilizado aqui para vocês as aulas síncronas com o nosso tutor, né, o Bruno. Então, ele vai estar trabalhando com vocês sempre um reforço para os conhecimentos construídos ao longo de cada unidade. Ele inicia na quarta-feira, dia 15, quarta ou quinta, vamos ver, quinta-feira, dia 15, né, das 8 às 9h30. Depois, o segundo momento, dia 29 de maio, das 8 às 9h30. E depois,
dia 5 de junho, tá? Então, ele vai trabalhar com salas no Google Meet e que estão aqui disponíveis para vocês. Nós seguimos as orientações da própria coordenação do curso e coordenação da UAB, estamos trabalhando na plataforma na qual vocês logaram hoje, então, que é a nossa plataforma RNP, tá bom? Essa é a nossa plataforma, porque nós estamos fazendo a gravação em uma plataforma nacional para a disponibilização de vocês aqui no Moodle. A nossa primeira unidade, então, ela vai estar explorando as questões de concepções e aprendizagem, né? As diferentes concepções de aprendizagem. E ela traz, então, ela elenca, né, alguns materiais didáticos para que vocês façam a leitura, tá? Então, são textos, né, são 3 textos obrigatórios, aonde vocês deverão fazer a leitura, aproveitem para, se puderem, imprimir, né? Depende da forma de aprendizagem de vocês. Aí já estamos falando em aprendizagem, né? Cada um aprende de um jeito. E a gente, como adulto, tem muito mais facilidade de reconhecer quais são as nossas melhores formas de aprender, com quais recursos a gente aprende melhor. Eu sou uma pessoa que ainda sou analógica em vários momentos da minha aprendizagem. Eu gosto de ler, sublinhar, destacar, riscar textos impressos. Inclusive, quando eu faço correção de textos de banca, como hoje de tarde tive uma banca de qualificação, né? Eu digo sempre para meus orientandos, por mais que eu dê as questões ecológicas e ambientais, eu continuo imprimindo os textos nos quais eu sou convidada para ser banca, porque eu consigo aprender, entender e estar no meu pensamento, né, num texto impresso. Então, se vocês têm essa habilidade de trabalhar mais com textos impressos, tentem imprimir esses textos e fazer essa sinalização a cada um dos textos que nós apresentarmos para vocês. Porque, como eu disse para vocês aqui, a nossa disciplina, ela trabalha com um conhecimento, né, muito caro para quem fala em docência, para quem fala em aprendizagem, né? E é importante, então, que todos os textos aqui disponibilizados para vocês, eles cumprem realmente uma funcionalidade muito pontual, né? Senão nós traríamos aqui inúmeras obras sobre cada uma dos desdobramentos da temática, sobre as teorias da aprendizagem, as teorias da educação. Porém, então, eu trouxe textos bem pontuais, vídeos bem pontuais, fazendo o melhor recorte que eu, Vanessa, julguei ser para o público no qual, então, nós recebemos como perfil de vocês. Então, aproveitem esses textos. Se vocês não são analógicos, né, como eu, que não usam os textos impressos, usem aplicativos, usem instrumentos ali nos próprios aplicativos de PDF, né, para destacar no texto, para resumir, para sintetizar, né, criem esquemas, mapas conceituais, tópicos sobre o que vocês estão lendo. Isso é muito importante. Não é porque na atividade avaliativa da unidade 1 era um fórum que o conhecimento da unidade 1 se esgotou aqui, né? Ou se superou aqui, ou terminou dentro da unidade 1. Vocês vão perceber, quem já fez a leitura dos materiais, né, no todo da disciplina, e eu propositalmente deixei a disciplina inteira aberta por isso, né, porque aqui a gente trabalha com adultos que fazem essa organização do seu tempo de acordo com as suas rotinas, né, e pensando nos aspectos da própria andragogia, que é a teoria do conhecimento, que estuda a construção dos saberes pelo adulto e preza pela autonomia e pelo autodidatismo em certos momentos, né, a partir de materiais disponibilizados, eu deixei a disciplina aberta no todo. Então, quem circulou só pela unidade 1 já viu a riqueza desse material e como esse material, de certa forma, se fechou em si e conseguiu trazer, então, um amparo para o Fórum 1. Quem já leu a unidade 1, 2 e 3, ou 1 e 2, vai ver que a unidade 1 ela é basilar e traz elementos para a compreensão e para o desdobramento da unidade 2, que também vai ser uma sustentação teórica para a unidade 3, tá?
Então, essa é a lógica, tá? E essa autonomia eu prezo muito. Se vocês quiserem ler, né, aos finais de semana e fazer a disciplina, o tempo de aprendizagem é de vocês. A rotina e as estratégias de aprendizagem são de vocês. Adultos motivados a aprender e a ser certificados também por uma nova formação profissional, certo? Na unidade 2, então, nós temos os desdobramentos. Na unidade 1, a gente, né, vai ter textos mais gerais, introdutórios para vocês. Na unidade 2, a gente chega, então, na parte bem específica das teorias de aprendizagem. E daí a gente trabalha com textos pontuais sobre autores, né, do comportamentalismo, autores do humanismo e autores do cognitivismo, que são correntes diferentes que compreendem a partir de pressupostos teóricos, epistemológicos diferentes, como a construção do conhecimento ou como a aprendizagem ocorre e como ela se expressa nas pessoas, certo? Então, essa unidade 2 é uma unidade mais densa, mas eu tentei, né, como pedagoga e com esse olhar da transposição didática, porque o professor da educação à distância, e daí já fica uma dica para vocês que são professores, não sei se algum trabalha já com educação à distância ou se pretende trabalhar, o professor da educação à distância, ele tem que pensar em como o aluno vai receber e como o aluno vai processar essas informações e transformar isso num conhecimento. Pensando que o aluno não aprende de uma única forma. Pensando que diferentes estímulos vão estimular diferentes pessoas que aprendem de diferentes formas. Então, eu tentei sempre trazer um texto basilar, importante, com aspectos importantes referenciados da teoria de cada autor, e também vídeos complementares sobre cada um deles, buscando então sintetizar, destacar, enfatizar aspectos importantes sobre a teoria de cada um deles. E ao término eu trago ainda uma síntese das concepções de aprendizagem, construídas aqui, ó, vocês já estão visualizando, através de como se fosse um infográfico, né? Então eu trago para vocês um esquema, um infográfico que apresenta, então, os principais aspectos básicos, né, sobre as teorias, mas que podem sintetizar e ajudar, de certa forma, vocês a organizarem melhor o pensamento em relação a todas essas teorias. Sei que o conteúdo é denso, sei que todos vocês acho que são licenciados, não sei, agora vamos fazer um panorama aqui para ver quem vocês são, né, os que estão em aula, pelo menos, mas destaco que para pessoas, para pesquisadores, porque hoje vocês são especialistas que estão, né, fazendo um curso de especialização em formação profissional, né, para inovação e educação matemática, ou ensino da matemática. Então, é importante que vocês compreendam que esse estudo sobre as teorias de aprendizagem, esse estudo sobre como se aprende em diferentes percepções, ele é basilar para que vocês consigam desenvolver as pesquisas de vocês e consigam, consequentemente, ser docentes melhores também. A unidade 3 é uma unidade já mais breve, né? Então, a gente começa light, na segunda a gente dá uma pegada forte enquanto disciplina, e na terceira a gente vem para uma unidade também um pouquinho mais leve, né? Para dar um fôlego maior para vocês, que vai trabalhar, então, com as questões da neurociência e da afetividade na aprendizagem. E para isso, então, eu disponibilizo 2 textos, um vídeo, né, um link, uma leitura obrigatória sobre também as questões afetivas, outro vídeo e a nossa atividade avaliativa 3, certo? Então, basicamente, o nosso Moodle, ele está organizado assim, ficou disponível todo para vocês, para que vocês, então, façam um bom uso, né, e consigam compreender essas questões relacionadas à nossa docência. E agora eu dou uma paradinha enquanto momento de exposição, porque também pensando em formas de aprendizagem e estratégias de aprendizagem, a gente sabe que a nossa atenção ela é sempre limitada, né? Nós temos um tempo de atenção.
E a partir do momento em que a gente fica só ouvindo, sem uma participação real, né, a gente perde o foco. E vamos lá, então, para algumas perguntinhas aqui para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem um pouquinho, ou quem puder abrir o microfone, que tem microfone, né? Ou abrir a câmera também, fique convidado a abrir sua câmera. E compartilhe comigo, então, e com os demais colegas, quem vocês são, qual é a formação de vocês, o que vocês esperam, ou o que vocês já perceberam dessa disciplina, desse componente curricular. Quem começa? Vamos lá. Esse momento é síncrono. O momento síncrono não é só um momento em que a professora está explicando para vocês, é um momento de sincronia, né? De trocas, de participação. Aproveitem. Vamos lá. Quem se apresenta, diz para mim o nome, qual a formação e mais ou menos o que está entendendo ou esperando na disciplina. Não tem problema. Não existe erro nesse momento. Ouço grilinhos. Vamos lá, podem participar via chat quem quiser. Vamos lá, o William começou. William Silva, licenciado em matemática. Que legal, William, seja bem-vindo. O que está achando da disciplina, William? Já fez alguma leitura? Ainda não? Já teve teorias da aprendizagem na formação inicial? Todos tiveram. Toda licenciatura tem formação específica e formação pedagógica. Essa disciplina, dentro da formação pedagógica dos licenciados, ela vem muitas vezes em forma de psicologia da educação, tá? A Cleita, licenciada em matemática também, seja bem-vinda. Quem mais? Por enquanto, os matemáticos estão ganhando. Vamos lá, quem mais? Sinara. Sinara foi a primeira a chegar. Formação em pedagogia, licenciatura. Que legal, seja bem-vinda. Também sou pedagoga. Vamos ver, William ainda não fez a leitura, mas a minha graduação muito fraca. É, realmente, assim, a gente tem que aproveitar, então, agora esse gás da pós, né, para fazer essa leitura mais dedicada, mais atenta. A Ilga também, licenciada em matemática, seja bem-vinda. Quem mais? Renato, matemática e pedagogia, tem as duas formações, ótimo. E se complementam, né, Renato? Quem mais? Vamos ver quantos participantes tem na sala. César, professora, licenciatura em pedagogia, ótimo. Deixa eu ver aqui quantos participantes eu tenho. 12. Quem ainda não se apresentou? Vamos lá. Flávio, me chamo Flávio Pimentel, sou graduado em matemática e física. Que legal. Eu trabalhei anos, né, no curso de matemática e física do campus São Borja. São Borja. Quem mais? Danilo, licenciado em matemática, especialista em matemática e tecnologias no mundo do trabalho. Professor de matemática nos anos iniciais e finais. Ótimo! Então a matemática vai dominar o mundo aqui, eu acho. Meu Deus, que bom! Tenho uma irmã que é matemática, então não se preocupem. Eu sempre tento fazer essa ponte com ela. E fui do laboratório de matemática durante a minha graduação na UFSM, laboratório de ensino da matemática. Então, trabalhei muito com a questão dos jogos e da ludicidade vinculada à matemática. Mais alguém vai se apresentar? Seguimos, então? Mais alguém ali no chat? Não? Todo mundo falou? Eu vou, então, compartilhar a minha tela e vou para os slides mais pontuais, né? Da apresentação da disciplina e introduzindo, então, o conhecimento sobre a nossa disciplina, tá? Seguimos. Vamos lá. Ah, para aí, o Joamilton Gomes, licenciado em Matemática e Pedagogia. Ótimo. Vamos lá, então, agora para os slides aqui. Pronto. Então, a nossa pós, né, é em especialização em inovação e ensino de matemática.
E eu trago a primeira pergunta para vocês aqui, já pensando que todos têm, todos por enquanto, né, vêm de uma licenciatura. E pergunto para vocês assim: quando planejamos as nossas aulas, enquanto professores da matemática, da física, da pedagogia, nós pensamos nas teorias de aprendizagem? Será que pensamos em algum momento que as teorias de aprendizagem são importantes? O que vocês acham? Será que pensamos ou não? Não, né? Olha ali, o William já foi bem sincero. Escreva no chat. Eu quero participação. Quem quer abrir o microfone pode abrir. Por que será que nós não pensamos nas teorias de aprendizagem? Será que elas são importantes quando a gente planeja uma aula? Será que a gente tem que entender ou tentar uma resposta científica para entender como as crianças, os adolescentes, os adultos ou os alunos da EJA, que nem sempre são idosos, né? Os adultos da EJA, digamos, aprendem? Será que a gente aprende todo mundo da mesma forma? Será que o nosso desenvolvimento cerebral é igual? As nossas capacidades cognitivas são iguais? As nossas preferências de aprendizagem ou predisposições de aprendizagem são iguais? Não, né? Então, é isso que essa disciplina vem trazer dentro dessa pós em especialização, em matemática e inovação. E por isso que foi tão importante, um dos colegas fala ali, que eu não recordo o nome, que disse que teve na graduação, mas que foi meio fraca. Às vezes, o conhecimento pedagógico trabalhado na licenciatura, ele não é meio fraco. O que é complicado para a gente, quando é aluno da graduação, é entender a aplicabilidade daquele conhecimento. Por sermos, né, mais... Quando eu procuro o curso, por exemplo, de matemática, eu tenho uma predisposição muito específica a saber e a gostar mais de matemática. Por isso eu procurei matemática. Professora? Diga, pode falar. Desculpa, sou eu, William. Pode falar. Desculpa que eu não abri a câmera aqui, porque o ar-condicionado aqui tá com defeito, eu não liguei, entendeu? Uhum. Aí tô sem camisa no momento. Em relação ao que eu falei aí, que eu fiz o curso de matemática em uma federal, entendeu? Uhum. Porém, na federal tinha a licenciatura e o bacharel. Isso. E os professores da época dedicavam mais o conteúdo matemático, entendeu? Isso, a parte específica e não pedagógica. Isso. Inclusive, só tinha um professor só de educação matemática. O resto era tudo pesquisador na área de matemática. É por isso que eu falei que o meu curso de licenciatura foi fraco, entendeu? Em relação à parte da educação matemática. Perfeito, William, perfeito. E eu complemento dizendo, por toda a minha experiência em relação à docência nas licenciaturas, de que muitas vezes, e a minha própria formação enquanto pedagoga, né? Muitas vezes, a gente, quando é aluno da graduação, a gente não consegue entender qual é a aplicabilidade daquele conhecimento, principalmente os pedagógicos, né? Você está lá estudando Vygotsky, Piaget, né? Skinner, e fica pensando, o que esses caras têm a ver com a aula que eu vou dar de matemática? Só que a gente não consegue fazer o link de que aqueles pensadores desenvolveram teorias muito importantes que nos mostram diferentes formas de aprender. E essa parte de aprender é o nosso fazer pedagógico. Eu só sou professora se o meu aluno aprende. Não existe ensino sem aprendizagem. Porque senão não foi ensino, né? Isso é a primeira premissa. Não existe ensino sem aprendizagem. Então, o foco, o objetivo do professor quando pisa dentro de uma sala de aula, quando está na sua casa aqui, ó, que nem eu, ó, planejando a sua aula para dar aqui para vocês, é que o aluno precisa aprender. O aluno precisa aprender. Ele tem um tempo, ele tem um currículo determinado, ele tem um tempo de aprendizagem. Um tempo mensurado em períodos, em horas, em etapas, em anos escolares. E eu, como professor, tenho que saber gerenciar aquele tempo, aquele conteúdo que foi para mim elencado em forma de competências e habilidades, agora seguindo a BNCC,
né? E eu tenho que transformar aquele conteúdo, fazer a transposição didática, digamos, de tudo aquilo para que o meu aluno aprenda. Ele precisa aprender naquele espaço. Só que eu não tenho um aluno no espaço. Eu tenho 30, 35, 12, 15, depende do contexto de vida que eu tenho, depende do contexto da escola, né, do lugar que eu estou no meu país também, né, porque nós temos salas grandes, salas pequenas, realidades totalmente diferentes, mas eu tenho vários alunos em níveis diferentes que precisam aprender. E daí eu volto aqui na minha apresentação para focar para vocês aqui. Quando a gente planeja, a gente precisa pensar nas teorias de aprendizagem. A gente precisa saber, primeiro, que isso existe. A gente precisa, segundo, entender um pouco sobre cada uma delas. Para que a gente consiga fazer, enquanto docente, uma escolha metodológica para realizar as nossas aulas. Porque senão, se eu não souber que as pessoas aprendem de forma diferenciada, se eu não conhecer a teoria de Vygotsky, de Piaget, de Ausubel, de Skinner, muitas vezes eu vou dar uma aula sem fundamentação. Uma aula sem embasamento nas teorias. E essa aula, muitas vezes, é a réplica da aula que foi dada para mim enquanto aluno. Quando eu fui fruto de uma escola tradicional. Então, esse conhecimento, ele vem para transformar a realidade das escolas. E ele foi alocado aqui, né, enquanto ementa do componente curricular de teorias da aprendizagem, aqui nesse componente curricular pontualmente, né, teorias do desenvolvimento da aprendizagem, e na reunião que nós tivemos como professores do curso, eu senti uma responsabilidade bem grande nas minhas costas quando a coordenadora do curso e as demais professoras que criaram o PPC do curso disseram assim: Vanessa, essa é a maior disciplina do curso, é uma das disciplinas com maior carga horária do curso, principalmente no primeiro módulo, aqui no primeiro semestre, porque a gente quer que eles saiam, que eles passem por essa disciplina e eles construam essa base das teorias de aprendizagem. E daí, né, meu Deus, que responsabilidade, porque ter 150 alunos numa plataforma EAD e sensibilizar esses alunos, estimular esses alunos de forma diferenciada e mostrar a esses alunos a importância desse conhecimento é um desafio. E é isso que eu estou me propondo aqui com vocês, né? Essa aqui é a nossa ementa, né, que está lá no próprio plano de ensino de vocês. Traz as dimensões biológicas, psicológicas, culturais do desenvolvimento da aprendizagem, a neurociência do desenvolvimento e aprendizagem, comportamentos contemporâneos e tecnologias, a memória, as emoções e a afetividade no desenvolvimento da aprendizagem. Como que eu fiz a transposição dessa ementa para as teorias, né, que perpassam, então, os saberes que estão englobados na ementa, né? Eu trouxe na unidade 1, então, concepções de aprendizagem e aprendizagem da matemática, dentro das abordagens comportamentais, humanistas e cognitivistas. Na unidade 2, eu trago para vocês as teorias, efetivamente, de Skinner, Roger, Piaget, Vygotsky e Ausubel. Lembrando que, aqui está o livro do Moreira, que é um dos livros carro-chefe da disciplina. Existem inúmeras teorias de aprendizagem. Moreira, né? Marco Antônio Moreira, um professor, pesquisador, estudioso da URGS, elenca alguns, mas existem muito mais, né? Se a gente for pensar, e pensar em nível mundial, principalmente. Porém, eu elenquei aqui os principais, mais voltados à área da pedagogia e da matemática e da física, de certa forma, também, porque Ausubel também trabalha com a física, né? Que é o público do nosso curso. E a unidade 13, então, traz esse novo olhar a partir da neurociência, do desenvolvimento matemático e a construção do matemático, do conhecimento matemático a partir da afetividade, que também é importantíssima. Para aprender, eu tenho que querer. Eu tenho que me sentir desafiado. O conhecimento não pode ser impositivo. As teorias dizem isso. Ausubel, que é esse teórico aqui, diz isso. Para que o aluno aprenda, não existe aprendizagem sem desejo. E esse desejo nem sempre vem. Eu não acordo às 6:30 da manhã, tomo um café e digo, hoje eu quero aprender sobre
a dinâmica, sei lá, eu quero aprender sobre potenciação. Não, isso não pode não ser uma necessidade para mim hoje. Mas o meu professor tem que despertar em mim essa vontade em aprender. E como ele desperta? Trazendo situações enigmáticas, problematizadoras, desafiadoras, né? Para que eu consiga, então, me sentir desafiado e tentar ter atenção e aprender. A unidade 1 da nossa disciplina, qual é o objetivo dela, então? Compreender os processos de aprendizagem, bem como a relação com as diferentes abordagens de apropriação do conhecimento, desenvolvida, então, a partir das bases teóricas. A atividade avaliativa, vocês muitos já fizeram lá, tem 54 participações, eu acho, né? E que o Bruno já está dando a devolutiva para vocês através de um fórum avaliativo com peso 3. A unidade 2 tem o objetivo de fazer com que vocês, então, compreendam as diferentes concepções e formas do desenvolvimento da aprendizagem em relação a diferentes teóricos. Qual é a tarefa? Construção de uma apresentação. Eu busquei também como elementos de expressão desses conhecimentos diferentes formas, né? Eu acredito, assim, que a gente tem que aproveitar pela nossa disciplina ser à distância e estimular vocês a utilizarem recursos diferenciados, né? Quando eu estava pensando na unidade 2, eu pensei num vídeo. E daí eu pensei, bom, eu, Vanessa, às vezes apanho para fazer um vídeo, mas gosto de vídeos, mas gasto um tempo e uma energia grande. E às vezes a gente cobra vídeo dos alunos da educação à distância, eu trabalho com a pedagogia à distância também, e às vezes a forma de postar o vídeo na plataforma prejudica um pouco essa dinâmica, né, de entrega de trabalhos. Então eu pensei em uma apresentação que vocês vão postar para nós em forma de PDF, que é mais simples, tá? Mas como se fosse, então, uma grande síntese com recursos de escrita e também imagens, cores, movimento, o que vocês quiserem tentar trazer para essa apresentação, certo? Links também, tá? Como expressão também dessa unidade 2. E na unidade 3, então, eu faço... o objetivo é conhecer os saberes relacionados à neurociência, à afetividade, bem como seus impactos na aprendizagem dos saberes matemáticos. E eu peço a construção de um infográfico, então, que pode ser feito pelo Canva e por outras formas, né, de construção, certo? E daí eu chego aqui para vocês na unidade 1, para explorar um pouquinho dessa dinâmica hoje, e peço para vocês que acessem essa página aqui ou escaneiem o meu code. Eu vou colocar aqui para vocês, então, só um minutinho que eu já abro o code. Eu vou só colocar lá no nosso chat o link da atividade. Pronto, já está lá. Acessem esse Mentimeter, que é uma nuvem de palavras, organizada em forma de nuvem de palavras, ou escaneiem o nosso code daqui e façam, por favor, para mim, tentem expressar através de palavra-chave, não precisa ser 3, lá eu coloquei 3 espaços, mas menos palavras, tá? O que é aprendizagem para vocês? Preciso da participação de vocês aqui. O que é aprendizagem? Vamos lá, todo mundo fazendo e construindo coletivamente a nossa nuvem de palavras. Vocês já usaram o Mentimeter ou a construção de uma nuvem de palavras em alguma atividade das licenciaturas, ou da formação, ou de cursos, ou aqui mesmo na especialização? Sim, não, talvez. Vamos lá para o chat. Por coincidência, hoje eu estava lendo um artigo e falei, mas eu não cheguei a pesquisar. Até aqui comigo o artigo. E olha aí as coincidências. Então, vamos lá. Entrem no chat, entrem aqui no link do chat e escrevam enquanto eu vou abrindo aqui. Eu vou interromper meu compartilhamento um pouquinho, tá? Enquanto vocês entram ali, tá lá no chat o endereço. E escrevam para mim 3 palavras, 2 palavras ou uma palavra que traduza o que é aprendizagem para vocês, que eu já estou abrindo o meu Mentimeter aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá. Pode ir, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, enquanto eu vou abrindo aqui.
Bem tranquilo, tá, pessoal? Estão conseguindo? Eu não, professor. Não entendendo dele, não. Tá, só um minutinho que eu já vou abrir aqui, vou ver se aparece alguma palavra já. Aqui, já aparece. Só um pouquinho. Vamos ver quem não está conseguindo agora. Vamos voltar lá. Então, vocês acessam o link e daí vai aparecer um espaço para vocês colocarem 3 palavrinhas, tá? Vamos tentar. É obrigado a colocar as 3? Não, pode colocar 1 ou 2, tanto faz. Okay. Só envia depois, tá? Eu já vou começar a compartilhar aqui o que está aparecendo lá. Tela cheia, compartilhar. Vamos lá, aqui. Deixa só eu ampliar. Aqui já temos algumas palavras. Vocês já estão visualizando? Sim, ó. E conforme... Eu já explico para vocês como é que funciona. Até então, nós tivemos só 5 resultados. Vamos lá, tem mais gente na sala, vamos participar. 6 resultados agora. Mais alguém? Vamos lá, 6 resultados. Alguém com problema de acesso? Vou colocar aqui novamente. Quem já tem o texto é bem simples, né? Vamos lá, quais são as palavras que estão aparecendo aqui? Deixa eu ver aqui, até o momento, vamos ver quantos resultados. Opa! Ai, meu Deus, apareceu algumas coisas aqui. Aqui, fecha. Deu, vamos lá. Então, o que é aprendizagem? É aprender a aprender, ó, mudou. É aprender a aprender, são modificações, raciocínios, saberes, vivências, aprender, observação, processos, curiosidade, motivação, e as palavras que mais apareceram, né? Então, como é que funciona a nuvem de palavras? A nuvem de palavras é um aplicativo gratuito, né? Nessa plataforma, por exemplo, do Mentimeter, que é a plataforma que eu uso aqui, e vou disponibilizar depois o link para vocês. Vocês criam uma conta a partir de um e-mail do Gmail e vocês podem usar, então, em várias dinâmicas de palestras, né? E da própria escola. Cada vez que a palavra ela é mais usada, ela vai ficando, ou ela tem uma sugestão de repetição, né, feita pelas pessoas, pelos usuários, ela vai, então, ficando maior e se destacando no meio da nossa nuvem de palavras. E o que traz, então, mais relação com a aprendizagem para o nosso grupo de respondentes até o momento são as questões de conhecimento, construção, aquisição e vivências, né? Então, são as palavras que mais apareceram aqui. O que seria esse conhecimento? Por que será que o conhecimento está relacionado à aprendizagem? Aonde que o conhecimento e a aprendizagem se aproximam, né? Aonde que a gente escuta essa questão de construção? Será que para todos os teóricos que nós vamos ver, e se alguém já viu alguns deles, né? Será que todos acreditam nessa construção? Essa construção do conhecimento, ela vem de uma teoria mais específica, né? Ela vem da questão do cognitivismo, de uma das redes, de uma das
de uma das linhas, né, mais específicas, que é o cognitivismo, né? O que será que as vivências e as experiências têm a ver com isso? O que a gente poderia ter como vivências? O contexto de aplicação, as práticas, né, a interação, né? E o que mais que tem aqui? Aquisição, apropriação, raciocínio, modificação, porque a gente também transforma, observações, inovação, porque a gente também aprende inovando ou buscando inovações, ou inovando conceitos do nosso próprio cérebro, né? Então, de certa forma, todas essas palavras aqui, elas estão imbricadas na questão da aprendizagem, nas diferentes formas de aprendizagem. E eu destaco aqui também a palavra curiosidade, que sem curiosidade eu também não me permito aprender. Eu me permito muitas vezes a memorizar, né? E não a aprender realmente. O que seria aprender? E talvez não esteja elencado aqui para muitas das teorias que a gente vai estudar e que a gente adota no ensino da matemática também e da própria pedagogia, né? A questão da internalização de conceitos, né? Da compreensão e internalização de conceitos, né? Eu só internalizo um conhecimento dependendo da teoria que eu entendo e que eu sigo, e eu falo porque eu sigo as teorias cognitivistas. Eu sou uma pessoa que sempre estudou e acredito muito nas propostas construtivistas, embasadas em Piaget, em Vygotsky e em Ausubel, né, David Ausubel. Então, eu entendo que a gente aprende o conhecimento realmente assim. Eu não gosto de coisas memorizadas. Eu acho que a memorização ela é uma parte da compreensão. Ela deve ser instituída em algum momento a partir da compreensão, depois da compreensão. A memorização, ela vem para sistematizar um conhecimento de forma mais efetiva, mas ela não pode ocorrer por si só como a única e primeira atividade de aprendizagem, tá? Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho mais alguns aspectos voltados ao que é aprendizagem dentro da visão da turma. Também vou disponibilizar essa tela linda aqui para vocês, essa nuvem de palavras, para vocês usarem ali como mais um recurso de aprendizagem para vocês, certo? Vou mostrar aqui para vocês, então, a plataforma Mentimentor aqui. A gente cria, então, né, diferentes atividades, você pode criar, ó, para trabalhar com os alunos, gráficos, recados, questões, né? Então, muitos deles gratuitos, alguns não, mas que vão ser recursos tecnológicos, também de certa inovação, novas metodologias para que vocês trabalhem o conhecimento, certo? Vamos voltar lá nos nossos slides e a partir desse diagnóstico que eu trago, né, sobre o que é aprendizagem para vocês, de como vocês entendem a aprendizagem, a gente passa, então, a entender que existem diferentes abordagens que caracterizam o conceito de aprendizagem, né? Existem diferentes caminhos para a efetivação de uma aprendizagem. E também existem diferentes formas de como essa aprendizagem se expressa. Qual é a nossa missão enquanto professor? Enquanto professor de qualquer área do conhecimento, né? E enquanto ser humano também que aprende. É entender essas diferentes formas, é conhecer essas diferentes formas e desenvolver estratégias, principalmente daí enquanto docentes, estratégias de aprendizagem com os nossos estudantes, com os nossos alunos, estratégias bem determinadas. Para que serve o planejamento escolar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu sou prof que trabalho com didática, adoro trabalhar com a disciplina de didática, né, no processo formativo. Para que serve? Aqui está a conferência. Para que serve o planejamento? Para eu, professor, organizar estratégias de transposição de um conhecimento, de um saber científico que eu tenho enquanto área específica do meu conhecimento e que eu tenho que trazer para dentro de uma sala de aula. Trazer no sentido de mostrar e oferecer para o meu aluno estratégias diferentes para que ele aprenda. Para eu desenvolver o meu planejamento, eu preciso conhecer as teorias, conhecer as metodologias e ter um mínimo diagnóstico, uma mínima leitura
de como esses meus alunos são, da realidade, das capacidades, o diagnóstico dessa minha turma, para mim conduzir ele de um processo A para um processo B, do processo que ele está hoje para um plano, um potencial que eu quero desenvolver com ele. Isso também faz parte da teoria do próprio Vygotsky, né? A zona de desenvolvimento potencial e proximal. Então, é importante que, antes de eu entrar para a sala de aula, enquanto professor, eu tenha, né, e de eu levar um conhecimento novo, que eu tenha desenvolvido um planejamento sério e voltado para a realidade da minha turma, que vai conduzir aqueles alunos lá. Por mais que eu tenha turmas cada vez mais diferenciadas, com múltiplas potencialidades, com múltiplas dificuldades, e a gente sabe que a realidade é essa. Eu fui professora de escola pública, eu fui alfabetizadora, tá, por 7 anos, antes de entrar na rede dos institutos federais. Trabalhei na rede municipal de ensino como alfabetizadora e sei o quanto é difícil a realidade da sala de aula. Isso que eu fui professora dos anos iniciais, não fui professora das áreas de conhecimento. Mas também atuei, né, paralelamente à alfabetização, eu sempre fui coordenadora pedagógica e fazia essa interlocução com minhas colegas. E a gente sabe, né, que assim como a gente tem uma turma de 30, eu tenho muitas vezes crianças em diferentes níveis, né, com muitas limitações, e outros muito inteligentes, muito avançados. Como é que eu vou levar um planejamento que contemple a todos? Talvez esteja aí. Não é um planejamento só. Talvez no meu planejamento eu tenha que ter atividades diferenciadas para mobilizar realmente a construção de saberes em públicos diferentes. Esse é o olhar. Mas a gente pensa, e ainda mais com a inclusão, que é importantíssima e que é nossa obrigação enquanto docente e que nos exige muito conhecimento, porque cada vez mais a gente se dá conta que a gente sabe menos. E que cada criança incluída, ou que cada criança que não tem um diagnóstico, né, aprende de forma diferente, está num nível diferente. Então, é uma tarefa muito desgastante. Por isso que a gente tem tantas brigas, enquanto professores, pelos direitos que a gente tem de hora atividade, de planejamento, para que a gente realmente consiga respirar, pensar e planejar de acordo com as turmas que a gente tem. Mas a realidade que a gente sabe de muitas redes municipais, estaduais ao longo do nosso país, é que os professores estão sempre sobrecarregados de turmas, alunos, e que não tem muitas vezes um amparo, né, do setor pedagógico. E nós precisamos mudar isso. Mas nós não vamos mudar isso meramente com uma replicação de conhecimentos, com o uso do livro didático de cabo a rabo na disciplina que eu estou ministrando, porque isso não vai realmente surtir um efeito de aprendizagem no meu aluno. Nós só vamos mudar a realidade do sistema educacional quando a gente tiver consciência da nossa tarefa enquanto docente, de ensinar, de trabalhar o conhecimento, de nos responsabilizarmos por grande parte desse processo de aprendizagem, que não acontece só pelo desejo da criança, mas também pela possibilidade que eu, professor, trago a ela, permito a ela, né, conhecendo a realidade em que ela vive, trazendo conhecimento a partir do que ela sabe, né, permitindo com que ela tenha esse ganho ao longo do ano letivo, ao longo do trimestre, ao longo do semestre. Então, eu preciso estar consciente disso. E eu preciso também, cada vez mais, lutar por essas qualidades no meu processo educativo, no meu processo de docência, como a questão da hora-atividade e do respeito às atividades docentes, tá? E daí a gente entra, então, numa seara que traz para nós, professores, o conhecimento de diferentes linhas, né, que abordam como o aluno aprende, como a pessoa aprende, né? A gente tem, então, embasamentos comportamentalistas, que são os mais antigos e talvez bem mais vinculados às questões do ensino tradicional, que ainda mesmo com tanto tempo e com tantas teorias, ainda perpassa os nossos ambientes escolares. As teorias humanistas, que trazem, então,
à tona o ser humano, as questões humanas, o desejo, as vontades, a participação mais efetiva, o livre-arbítrio dessa criança ou dessa pessoa dentro do processo de aprendizagem, e também as teorias cognitivistas, que fazem, então, estudos mais detalhados e acreditam que, passando por algumas etapas e algumas formas de estimulação, que as pessoas, as crianças e os adultos aprendam. Então, basicamente, nessa disciplina, nós vamos estar estudando, investigando e analisando autores que vão estar explorando essas teorias. E daí, aqui, detalhadamente, quem nós vamos estudar, né, nessa questão mais cognitiva aqui, antes de entrarmos nas questões neurocientíficas, né? Nós vamos, então, dentro das teorias comportamentalistas ou behavioristas, que é a mesma coisa, nós vamos falar, então, de Skinner, né? Um grande estudioso que trouxe muitas contribuições há muitos anos atrás, que fez testagens, né? Que fez testagens com ratinhos, com pessoas, com animais, e que mostra um tipo de aprendizagem, um tipo de retenção do conhecimento, expresso principalmente a partir de comportamentos humanos, tá? Então, Skinner trabalha muito com a questão do estímulo-resposta, com a nota, com a premiação, e daí nós vamos ver, quando vocês estudarem Skinner, vocês vão poder pesquisar e olhar vários elementos legais, importantes, e que hoje a gente usa muito ainda na escola e também com outros tipos de ensinamentos comportamentais com pessoas. Tá? E a gente vai poder, inclusive, identificar aonde ainda existem muito comportamento, muito comportalismo, né? Em quais ambientes, preferencialmente, existem muito comportamentalismo. Depois nós vamos para as teorias humanistas, e eu trago para vocês, basicamente, as ideias de Carl Rogers para vocês, né? Um humanista que trouxe, então, a questão dos centros de interesse, da liberdade em aprender, autonomia da criança em decidir e tentar pré-gerenciar os seus processos educacionais, principalmente a partir de uma liberdade e fugindo um pouco dos conhecimentos e das bases curriculares pré-estabelecidas, muito aplicadas ainda hoje na questão da educação infantil. Já trago como um adendo para vocês, por nós falarmos de educação aqui, que Freire também circula muito entre o humanismo e o cognitivismo, né? Para Marco Antônio Moreira, que é o autor que a gente segue aqui na disciplina, e que inclusive está dentro das nossas referências e que eu gosto muito, né? Ele traz, inclusive, esse enquadramento de Freire a partir de abordagens cognitivistas e humanistas. E para fechar, então, esse city tour, né, pelas teorias da aprendizagem, a gente vai abordar 3 cognitivistas, que são muito importantes para as perspectivas atuais, então, da aprendizagem, que são Piaget, que tem um trabalho muito importante dentro da matemática, Vygotsky e David Ausubel, que fala da aprendizagem significativa. Vygotsky traz, então, a teoria das interações sociais, né? O socio-interacionismo, e Piaget, a epistemologia do conhecimento. São autores muito importantes e que a gente tem que entender, tem que saber e, principalmente, tem que estarem dentro da nossa escola, dentro dos nossos planejamentos. Na nossa aula 2, nós vamos nos deter a estudar pontualmente cada um dessas 5 pessoas, exceto Freire, né, que não está aqui elencado, mas eu posso até fazer uma parte sobre Freire na próxima aula para vocês, para que a gente também aproveite, né, as ideias e as teorias, né, o conhecimento produzido pelo nosso querido educador Paulo Freire, né, que é uma referência na educação brasileira, certo? Mas nós vamos basicamente, então, na próxima aula, nos debruçarmos, né, sobre esses conhecimentos aqui, para depois entrarmos, então, nas bases neurológicas da aprendizagem. E como referência, então, desse pequeno à parte de hoje, eu trago para vocês, então, o livro do Marco Antônio Moreira. Certo? Gostaria de saber agora
se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade específica para esse momento da disciplina, alguém está tendo alguma dificuldade de acessar o fórum, que é a nossa primeira atividade, alguém já tentou fazer as outras atividades, por favor, é o momento de vocês trocarem, né, um pouco de angústias, né, comigo, que eu estou aqui para ouvi-los, e se tiver que melhorar alguma coisa na disciplina, ainda estamos em tempo, tá? Vamos lá, alguém? Consideração? Tudo tranquilo? O que acharam da nossa aula de hoje? Foi legal? Foi positiva? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá, estou aqui para aguardar. Vamos ver aqui o comentário. César, sobre a primeira unidade, a senhora poderia detalhar um pouco? Sou sincero, hoje ainda estava passando por lá e li somente um artigo e vi o vídeo. Estava muito ocupado. César, a primeira unidade é a unidade introdutória, tá? Ela vai trazer um pouco, então, sobre esse panorama geral, que é o que eu apresentei aqui. Das 3 correntes teóricas, cognitivismo, humanismo e comportamentalismo, e também vai trazer um pouquinho sobre o que é aprendizagem para vocês, os conceitos de aprendizagem, tá? Basicamente, a nossa primeira unidade é isso aí, certo? Ela é uma introdução ao restante da disciplina. Diga, Cleita. Professora, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Vários artigos. Aí, o da senhora também, agora você vê, né? Já imprimi os seus slides e eu vi que não tinha Freire nos que você indicou. Mas agora você colocou, professora, no Brasil, né, da qualidade, nós só tivemos o Paulo Freire. Sim. Nós não vamos falar. Pode falar. Ou teve algum outro brasileiro? Tá. Brasileiro, só Freire. Só Freire. Mas aqui eu posso disponibilizar para vocês, por exemplo, nesse livro do Marco Antônio Moreira, que é a referência da nossa disciplina, o que tem na nossa biblioteca virtual, tá? Na página 149, nós temos as contribuições de Freire para a aprendizagem, tá? Mas a gente pode tentar, por mais que eu não vá cobrar, né, a questão de Freire dentro da disciplina, eu vou trazer para vocês na apresentação da próxima aula, certo? Professor, aproveitando o ensejo, a biblioteca virtual a gente pode baixar o livro? Ou ele é só para leitura? É só para leitura no ambiente. Você pode, Cleita, destacar as coisas no livro, né? Você pode marcar página, usar um marca-texto, mas ele não fica baixado no seu computador. Ele fica acessível através do sistema da biblioteca. E você também não pode imprimir. Eu acho que ele imprime 2 ou 3 páginas só. Entendi. Tá? Pelo Pérgamo, né? Que é a nossa biblioteca virtual. Mais alguém? Tudo tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Diga, Flávio. Professora, boa noite. A minha dúvida, na verdade, é somente a respeito das aulas. Quantas serão? Eu vi lá que são 3, mas no plano de ensino 3. Aparece também com algumas com o Bruno, é isso mesmo? Ou eu entendi errado? A senhora poderia explicar, por favor? Como nós temos o tutor à disposição, eu, Vanessa, né, sou o responsável por 3 momentos síncronos. E estão disponíveis. Deixa eu só repetir lá para você. Eu vou compartilhar novamente lá, tá? Só para mim não falar a data errada para vocês. Compartilhar. Vamos lá no nosso sistema, ó, nosso Moodle, tá? Então, aqui, ó, temos o quadro abaixo, no quesito aqui, apresentação, né? Na seção apresentação, tem aqui, ó. Então,
Prof. Vanessa vai trabalhar com esse cronograma aqui. Tá? Então, hoje 12, depois 9 de junho e 16 de junho. A sala sempre é essa nossa sala aqui da conferência RPN, tá? Web. Essas aulas não são de frequência obrigatória. São momentos síncronos previstos do PPC para que a gente promova essa interação com vocês. São ministradas pela Prof. Vanessa. O Prof. Bruno, que é o nosso tutor, ele vai estudar também a disciplina, ele tem formação, né, em pedagogia, e ele vai trabalhar como reforço, tá? Com vocês, como, então, recuperação do conhecimento ou sistematização do conhecimento, também nesses 3 momentos aqui. Ele vai ter o Google Meet aberto para estar, então, esclarecendo dúvidas e fazendo explicações pontuais para vocês, certo? Nenhuma delas é de frequência obrigatória, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Por isso que as aulas são gravadas e disponibilizadas no sistema, para que vocês, então, para quem puder, ótimo, vem aqui, esclarece dúvidas, pergunta, interage, né? Conhece a prof de uma forma mais aproximada. Quem não pode, vai assistir a aula que vai estar disponibilizada no Moodle para vocês. Por isso que a gente obrigatoriamente ocupa, enquanto professor, formador da disciplina, a plataforma RNP, porque ela promove a gravação e a disponibilização para vocês, tá? Vamos ver quem mais. Mas a frequência não é obrigatória. Quem não veio não está prejudicado, tá? É um recurso a mais para estimular a aprendizagem. Mais alguém? Não? Então, pessoal, eu acho que eu vou finalizando por aqui, porque já estamos com 1h e 10 minutos, bem dizer, de aula, né? Encontro vocês dia 9 de junho novamente. Qualquer dúvida, por favor, né? Utilizem o fórum de dúvidas, utilizem o recurso do chat ali na nossa disciplina, lá em cima, para mim ou para o Bruno, que é o nosso tutor. A gente sempre responde aquele chat no mínimo em 24 horas, né? Eu sou uma professora da educação à distância também no curso de pedagogia aqui no IFIFAR, então eu sempre estou atenta ao Moodle, eu abro o Moodle todos os dias e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. A ideia é que o objetivo é qual? E que vocês aproveitem esse material disponibilizado com tanto carinho, preço, né, no Moodle para vocês, para que vocês então consigam se apropriar um pouco mais sobre as teorias de aprendizagem, né, e do desenvolvimento humano e consigam, então, incorporar esses aspectos, a formação pedagógica de vocês inicialmente e, num segundo momento, também as pesquisas que vocês estão e vão realizar enquanto especialistas, que lá no final tem que desenvolver uma pesquisa, né, e produzir um artigo sobre isso. Certo? Era isso, então? Podemos finalizar aqui? Sim? Mais alguma dúvida? Não? Então, muito obrigada pela presença de todos. Tenham um ótimo final de segunda-feira, uma ótima semana, tá? E fiquem todos bem. Um grande abraço a todos.